O mundo se modifica a cada minuto. O rádio continua sendo a melhor companhia. E a todo momento precisamos de diálogo. Uma troca de assuntos e opiniões. Denunciando a injustiça e anunciando a esperança. Está no ar. Diálogo. Evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira. Bom dia, obrigada a você que participa com a gente, que está aí no seu rádio sintonizado AM 1060, AM 1430. Você que nos acompanha também pelo nosso aplicativo Evangelizar é Preciso. E claro, a você que participa, manda para cá o seu recado pelo Evangelizar WhatsApp 419 8891 1060. Quero dar bom dia também aos meus queridos colegas Gerson Pompeu na operação do Diálogo, hoje no atendimento, a nossa querida Fernanda Marafigo. Eu sou Flávia Consoli, é com muita gratidão que sigo com você até às 10 da manhã aqui no Diálogo, combatendo a injustiça e anunciando a esperança. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Obrigada a você que participa, obrigada a você que está com a gente nesta manhã. E vamos conversar hoje sobre marketing, estratégia de negócios, marketing pessoal e a busca por empregos. Um assunto que, claro, né, interessa a todos nós, principalmente nesse ano onde a pandemia causou um impacto fortíssimo, né, enorme, quando a gente fala em emprego. Mudanças, para quem tem ali o emprego, carteira assinada, já foi um baque. Você imagina quem estava lá com o seu emprego, de repente se viu sem emprego, ou então quem está nessa corrida por emprego. Como que a gente pode melhorar o nosso currículo? Como que a gente pode trabalhar a nossa imagem, né, a nossa própria imagem, para que tenhamos mais chances, né, de conseguir uma boa colocação dentro do mercado de trabalho, ou até melhorar a sua colocação dentro da empresa onde você está. E por isso que em breve conversaremos com um especialista em marketing e estratégia de negócios, Frederico Burlamac. Agora 9h04. Evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira. Bom dia! 9h08 nesta manhã de quinta-feira. Obrigada a você que participa. E hoje com a gente aqui no Diálogo, eu converso com Frederico Burlamac. Ele que é especialista em marketing e estratégia de negócios e vai tirar muitas dúvidas do ouvinte Evangelizar. Bom dia, Frederico. Obrigada pela disponibilidade em conversar um pouco com a gente nesta manhã. Bom dia, eu que agradeço o convite. Frederico, vamos começar falando o seguinte: a pandemia foi um baque, né? Mudou tudo, não só na questão da saúde, mas também nessa questão do emprego, né? De como as pessoas de repente se viram ali, muitas que já tinham uma carreira, né? Ou começando, ou já em andamento, e de repente perderam, né, esse emprego, estão tentando uma recolocação no trabalho, aquelas que nem chance tiveram, né, de algum crescimento dentro da empresa, e a gente começa a pensar também nesse outro lado, que é o marketing pessoal, né? Como isso pode ajudar quem está nessa busca, tanto quem já está no trabalho querendo melhorar e quem ainda está entrando no mercado de trabalho. Marketing pessoal, dá para vender a nossa própria imagem? Não só dá, como é necessário. A pandemia, ela acelerou algumas mudanças que já estavam em acontecimento. Então, mudanças que eram lentas, que vinham ao longo aí dos últimos 10 anos, com a internet mais rápida, com a chegada dos smartphones, muitas empresas tinham resistência, muitos hábitos de consumo também resistiam às mudanças que já vinham acontecendo, mas com a pandemia, essas mesmas empresas foram obrigadas a acolher essas mudanças por conta da necessidade e mudanças se consolidam e se tornam hábitos, né? Então, com base nessas mudanças, a necessidade de ver a si mesmo como não mais como alguém em busca de emprego, mas como alguém que está vendendo o próprio serviço para uma organização, é cada vez maior, especialmente nas novas modalidades de gestão, onde as pessoas cada dia mais têm menos um cargo
e cada vez mais passam a ter um papel a ser cumprido dentro de um negócio, né? Sim, isso é muito importante, né? A pessoa ter em mente. Sabe que já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, não trabalho para a empresa, eu trabalho para mim. É certo esse tipo de pensamento? Mas com ressalvas. De fato, você trabalha para você, não é não é um trabalho voluntário. Você está sendo remunerado para fazer aquilo, você tem necessidades na sua vida. Contudo, na lógica da economia capitalista, alguém te paga Sim. por um benefício que você gera. Ninguém te paga se você não gerar benefício algum. Então, você precisa ser honesto na geração desse benefício e cada vez mais ser apto a gerar benefícios dentro do teu campo de competência cada vez melhores, para você também construir uma caminhada de ser cada vez melhor remunerado. Exatamente. Agora, Frederico, me conte uma coisa. As pessoas têm muita dúvida ainda em relação a como montar um currículo. Parece que é uma coisa simples, né? Mas a gente esbarra aí em algumas dúvidas. Por exemplo, tem gente que tem muita experiência em muitas áreas e daí quer colocar tudo naquele currículo, né? Leva praticamente um relatório ali para a empresa porque não quer deixar escapar nada. Porque às vezes pensa assim, poxa, tá, eu estou me candidatando para essa vaga, mas vai que de repente a empresa tem ali uma outra vaga que eu me encaixe também. É correto esse tipo de pensamento? Ou a gente realmente precisa fazer um currículo sucinto, né, destacando os pontos fortes? O currículo ele deve ser montado pensando na vaga para a qual você está se candidatando. Porque, claro, há diferenças de função. Um processo de seleção de um profissional de liderança é diferente de um processo de seleção de um operário. Então, as pessoas têm que respeitar esse tipo de questão. Mas é necessário também a pessoa analisar que, como qualquer venda, se você quer vender um carro, não adianta oferecer perfume. Sim. Então, você precisa ter ali, tipo, eu vou me candidatar, por exemplo, para uma vaga de marketing, mas eu tive uma passagem pela contabilidade. Se aquela tua passagem pela contabilidade não contribuir na tua trajetória para mostrar que você é bom no marketing, não faz sentido você dedicar um espaço dentro do currículo para relatar essa passagem. Agora, aqui surge a pergunta da Ana Helena. A Ana tem 28 anos, né? Ela conta que trabalha desde os 20 anos e ela falou que começou recentemente a fazer uma faculdade com marketing, né? Sobre marketing. E ela diz que uma das coisas que chama muita atenção nela, principalmente agora, né? Com toda a tecnologia, redes sociais. As empresas analisam essas redes sociais, Frederico, e como a gente deve lidar com isso, porque ela conta aqui que ela se sente pressionada, por exemplo, de não poder muitas vezes colocar lá nessa rede social dela o que ela realmente tem vontade, né? Digamos assim, o que ela gosta no lado pessoal, porque ela tem medo de que isso interfira. E ela falou que estuda isso, né, nesse curso que ela faz, e ela falou que se sente pressionada. É isso mesmo? Em partes. O que acontece? As redes sociais mais usadas hoje, elas têm filtros de privacidade que você pode escolher aquilo que você mostra para pessoas específicas. No Instagram você pode criar grupos ali que você seleciona quem vê o quê, e no Instagram você pode separar os melhores amigos aonde você mostra um conteúdo mais privado. Mesmo assim, em parte ela tem razão. Por quê? O que você está falando numa rede social, você está falando em público. E isso você sempre tem que ter consciência. Então, tem certas coisas que você não diria em voz alta no corredor do supermercado, por exemplo, ou no meio do ônibus, ou até mesmo num barzinho com os seus amigos. Você vai comentar ali privadamente para a tua mesa. E mesmo comentando, só que diferente do barzinho, que você está conversando ali privadamente na tua mesa e aquela conversa vai desaparecer depois, numa rede social sempre tem um risco, dependendo do que você diga, de ser feito um print e esse print ser compartilhado.
Certo. Então, a rede social ela não pode ser entendida como a sala da tua casa. Ela tem que ser entendida como um ambiente público. E aí, realmente, a mesma cautela que você tem em qualquer ambiente público que você frequenta, você precisa ter na rede social. E os aspectos mais privados da tua vida ou coisas que você gostaria de tratar especificamente com os teus amigos, deixa para o grupo dos amigos no WhatsApp, deixa para a hora do shopping no barzinho, para o churrasco na tua casa, para evitar realmente que aspectos diferentes da tua vida se misturem e infelizmente você acabe julgado por eles, né? Porque as empresas realmente usam, né, das redes sociais para fazer algumas análises. Isso é uma realidade hoje do nosso mercado. Sim, é uma realidade. Muitas delas negam, mas na hora da seleção acabam fazendo. Muito bom. 9h16, Frederico, eu vou te pedir alguns minutinhos, a gente vai fazer um breve intervalo. Tá chegando mais pergunta aqui do nosso ouvinte, também quero falar sobre outros tópicos interessantes sobre o nosso tema de hoje e a gente volta já. Claro, muito obrigado. Evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira. Uma excelente, abençoada manhã de quinta-feira para você. Obrigada. Quem nos acompanha pelo rádio aplicativo, mandando mensagem aqui para o nosso Evangelizar WhatsApp 419-8891-1060. Conversa deste diálogo desta manhã é com o Frederico Burlamac, ele que é especialista em marketing e estratégia de negócios. Frederico, surgiu a pergunta aqui da Vanessa, ela nos ouve lá em Itaúna, Minas Gerais. E ela falou assim, sobre as redes sociais, né? Não ter também é um ponto negativo, porque ela relata aqui que ela não gosta e nem tem intimidade com as redes sociais. Isso pode prejudicar profissionalmente? Depende da área de atuação dela. Se for uma área ligada a atividades de comunicação, de relacionamento, pode vir a ser que isso conte como um ponto negativo. Mas se ela for de uma área de bastidor, como contabilidade, produção, segurança do trabalho, isso não terá tanto peso. De todo modo, aconselha-se que ela tenha pelo menos um perfil preenchido no LinkedIn. Aliás, o LinkedIn, a gente falando um pouquinho dele, é uma rede que é muito, muito usada. Talvez tem gente que nem conheça, né? Ou não sabe lidar com essa rede social. Qual seria a diferença dela para as outras, assim, basicamente, além de ser, né, voltada especificamente para o mercado de trabalho, Frederico? O que a gente pode e não pode fazer, por exemplo, né, ali no LinkedIn? Bom, para tirar um pouco da abstração do computador, é necessário compreender cada rede social como um determinado ambiente. E a rede que tem mais clara essa característica é o LinkedIn. O LinkedIn ele seria o equivalente a um grande encontro de negócios ou a um grande congresso profissional. Consequentemente, os comportamentos que você teria num congresso profissional ou num encontro de negócios são os comportamentos desejáveis para o LinkedIn. Entendi. Agora, Frederico, a gente falando, né, por exemplo, muita gente fala assim, o feedback, né, espera sempre esse feedback alheio para melhorar. A gente pode falar em auto-feedback? Ou seja, você mesmo fazer a sua avaliação, qual a importância disso dentro do mercado de trabalho? É bastante importante, na verdade. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito de evitar conflitos. Então, é um pouco raro que as pessoas digam objetivamente, a tua dificuldade é essa, você deveria melhorar nisso. E até porque quando correm esse risco, isso muitas vezes tende a ser mal visto. Então, é interessante sim a pessoa ter um certo foco para analisar as próprias competências, a própria empregabilidade e analisar, por exemplo, se você demora a se recolocar no mercado,
e ao mesmo tempo você sabe que construiu uma trajetória positiva, em que ponto você está tendo uma falha que você está deixando de ser selecionado. E hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito disponível na internet. Então, se você está sem emprego, o seu emprego é procurar emprego. Dedique tempo a isso, né? Estude como fazer um currículo, estude o que os especialistas em contratação dizem, estude sobre comportamentos na busca de emprego. Tem muita gente até nas redes sociais mesmo, que enquanto estão no esforço para vender seus serviços de auxílio à recolocação, estão compartilhando conteúdos gratuitos de boa qualidade para demonstrar a própria competência. Então, tudo isso, assim, se a pessoa está sem emprego, demanda ser estudado, que daí a pessoa começa a compreender melhor a situação da empregabilidade e começa a adotar posturas que facilitem. Então, como ter um perfil no LinkedIn que ajude a vender o seu trabalho, como ter um currículo que passe nos primeiros filtros dos recrutadores, como se portar ou deixar de se portar mantendo honestidade, porque não é nem por um como é que eu vou dizer, por um falso humanismo, mas é até por uma questão objetiva mesmo, Sim. de que a mentira será detectada em algum momento. Então, você pode contar a história de determinadas maneiras sem nunca cair na mentira. E a gente entra também aí, né, me veio um pensamento daquele tipo, você pode ter um ótimo currículo, você pode ser um excelente profissional. Hoje, a gente pode falar que dentro de uma empresa, né, de uma corporação, enfim, não basta isso, Frederico, o comportamento do cotidiano, o trato com os outros, né, a personalidade que se tem no ambiente de trabalho, isso também é levado em consideração, além do seu currículo profissional? Isso é levado em consideração no recrutamento, mas principalmente na manutenção do emprego, porque você pode ter sido contratado por um ótimo currículo, mas se a equipe não consegue trabalhar com você, você será substituído. Isso é um fato. Então, sim, aspectos comportamentais, eles precisam ser moldados, né? Você tem momentos da sua vida privada onde é viável, assim, ser mais abertamente do jeito que você é, mas ali num ambiente onde você tem uma tarefa a cumprir, você precisa se focar nos meios para executar aquela tarefa. Não é que você vai mentir ou vai se conter o tempo todo, mas você também vai tomar cuidado com comportamentos que possam ser desagradáveis ou que inviabilizem o convívio social naquele local. Entendo. O Silvio Henrique, ele nos ouve na região Nordeste, ele fala o seguinte, Frederico, tenho um problema grande que muitas vezes me atrapalha, problema em compartilhar as minhas vitórias. Todos na empresa dizem, né, que eu tenho muito talento e tudo mais, mas eu tenho vergonha e até medo de expor realmente todas as minhas conquistas. Como fazer isso de uma forma que não me prejudique, né, que não me faça ter esse sentimento e que também não passe para os outros um excesso, digamos assim? Você precisa, de alguma forma, expor as suas vitórias e as competências que você conquistou, até porque um ambiente empresarial, ele é um ambiente de relacionamento, e então você precisa se manter à vista para conseguir progredir na carreira, isso é inevitável, mas ao mesmo tempo realmente tem que ter uma boa medida ali de como faz isso, para evitar que isso soe como arrogância ou como estar tripudiando no insucesso dos outros.
E o que eu aconselho para ele é que ele estude um pouco, que ele busque livros ou até veja no YouTube, que tem bastante conteúdo a respeito, sobre dinâmicas de poder e sobre dinâmicas de relacionamento, porque eu teria que ficar 1 hora detalhando isso para dar uma instrução clara para ele. Uhum. Mas existe material para isso e que a gente pode buscar isso na internet, né, Frederico? Ou em livros, enfim. Sim. Uhum. Frederico Burlamac conversando com a gente aqui nesta manhã, ele que é especialista em marketing e estratégia de negócios. Frederico, para a gente encerrar a nossa conversa, esse nosso diálogo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão em busca de uma colocação, para aquelas que estão colocadas, mas com muitas dúvidas, com muito medo, a pandemia ainda acontecendo, a gente sabe que mesmo, né, acabando a pandemia, essa transmissão de vírus, a gente sabe que tem um longo caminho ainda pela frente na pós-pandemia para ajustar as coisas. Perfeito. Bom, eu sei que o momento é difícil e que as mudanças tão aceleradas causam receio em muita gente. Mas a coisa também não é o fim do mundo. Então, há caminhos e há formas para superar as dificuldades. Então, o que é aconselhável é que as pessoas busquem realmente conhecimento sobre o que de fato está acontecendo, como as coisas estão se encaminhando, para quem é mais jovem, o que pode ser estudado que tende a ter alta demanda num futuro próximo, e sempre se atentar que, assim, eu sou a pessoa com a qual eu gostaria de trabalhar. Se meu colega de trabalho fosse como eu, ou se eu fosse o chefe, aquilo que eu entrego é o que eu gostaria de receber? E eu acho que esse é o ponto mais central de todos. Se eu entrego aquilo que eu gostaria de receber, provavelmente outras pessoas também querem receber isso que eu entrego. Então, se eu me encaminhar nessa direção, as coisas tendem a dar certo. Muito bom. Frederico, eu gostaria de agradecer a sua participação, esse tempo que você dedicou aí da sua manhã, que eu sei que é corrida, para estar com a gente, né, conversando, falando sobre a importância, né, de tratar da própria imagem, né, de saber como se portar e procurar, né, cada vez mais conhecimento, que tenho certeza é uma base muito importante. Muito obrigada por estar com a gente nessa manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, assim como agradeço toda a atenção que você e a audiência me dedicaram nessa manhã. Muito obrigada. Conversei nesta manhã aqui no programa Diálogo com Frederico Burlamac. Ele que é especialista em marketing e estratégia de negócios, atua na área de branding, gestão de marcas, design estratégico, inovação. E é muito importante, né, que a gente tenha esse pensamento, como essa mensagem que o Frederico nos deixa aqui no final do programa, né, da participação dele, que cuide, né, da sua imagem, faça essa autoanálise. Será que eu gostaria de trabalhar com alguém como eu? Né? Pensar sobre isso, não tem problema nenhum em você também julgar os seus próprios erros, tentar melhorar cada vez mais, né? Como a gente conversou, não esperar só o feedback alheio para melhorar, mas sim fazer o auto-feedback, né? Poder saber o que tem de mais precioso em você, o que precisa ser melhorado, a sua capacidade de fazer o seu marketing pessoal. Talvez a dica mais importante, né, é sobre pensar no seu nome como uma marca, né, que precisa ter reputação bem cuidada, precisa ter coerência em todos os aspectos, cuidar da maneira como você se veste, observar as palavras que você emprega, as postagens, né, que criem essa imagem profissional bem-sucedida que você é e quer se tornar, né? É importante, coloque a sua vida pessoal nas redes de uma forma consciente e que case com o seu lado profissional se você enxerga isso como um problema hoje na sua vida. Poxa, as pessoas me julgam pelo que eu posto, mas pensar que muita gente nem te conhece pessoalmente. Uma rede social, às vezes você tem ali 5.000 amigos na rede social e você conhece pessoalmente talvez 200 deles, né? Então, para quem não te conhece, para quem não convive com você, a imagem que você vende é aquela do post que você coloca, né? Com as roupas que você se veste, com o comportamento que você expõe, que nem sempre é realmente quem você é pessoalmente, né? Às vezes a gente quer extravasar ali na rede social, mas se o seu foco
é conseguir, de repente, algo que está muito diferente desse tipo de coisa, talvez dificulte, né? Como o Frederico falou, muitas empresas dizem que não analisam redes sociais, mas a realidade é outra. Outro ponto importante que ele colocou, quando você vai fazer uma entrevista, quando você é selecionado, é feita aquela seleção ali imediata, mas o que vai contar é o seu desempenho. Isso vai ser analisado, né? É o dia a dia, do quanto você traz, né, para essa empresa, a sua colaboração junto do grupo, né, dos seus colegas ou da própria empresa como um todo. São pequenas coisas que às vezes fogem ali, né, da nossa análise e pode acabar prejudicando. Então, sempre que estiver em dúvida, pergunte se isso é coerente com a imagem que eu quero passar, faz sentido para minha marca. O marketing nada mais é do que isso, né? Comunicar a sua marca, a sua imagem ao público que te interessa. 9h36, a gente vai para o intervalo e eu volto já. Sotarelli. Agora 9h37, quero falar com a minha querida amiga Ana Maria. Bom dia, Aninha. Bom dia, equipe Sotarelli. Bom dia, Flávia Cônsolo. Bom dia, família Evangelizar. Tudo bem, Ana? Tudo bonito? Ana, o Gaúcho também quer dar bom delícia. dia. Ele quer dar bom dia. Bom dia, Gaúcho. Ana, vamos falar com aquele povo que está com aquela dificuldade para movimentar o braço, sabe, punhos, mexer o ombro, aquela dor que incomoda o tempo todo. Articulação, né, Ana? Isso mesmo, articulação. E não tem idade, né, Flávia? Não tem pode mesmo. Pode ser jovem de 40 também. Pode ser aquele jovem de 50. Ai, Flávia, ontem eu conversava com um lindinho, ouvinte Evangelizar. Eu falei assim, Ana, a minha esposa, a Neuza, tá com umas dorzinhas. Desculpa perguntar, senhor Manuel, me diz uma coisa, que idade tem a dona Neuza, né? Ele 60. E eu, mas é uma jovem, uma menina. Ana, 60 de casado. Mas que coisa mais linda, 60 anos de casado. Porque eu falei, quantos anos ela tem? 60, mas é uma menina. 60 de casado. De casado. Mas um palhaço. Mas e tava com a dorzinha lá. Meu Deus. Mas é por pouco tempo. Por pouco tempo que o maridão já tá cuidando disso junto com essa tarefa. Ele faz massagem com alcanfor. Que coisa mais linda. Linda. O colágeno tipo 2 da Sotarelli é tão gostoso falar sobre ele, porque ele não só alivia a dor, né? Mas ele trata na raiz do problema. Porque assim, quando alivia a dor, você não tá resolvendo na causa, né? Não, de jeito É como se você tivesse, tá tendo um vazamento na tua casa, você só for secando a água, né? Não vai lá no cano estourado, não é? Ou coloca só aquele durex ali, né? O esparadrapo, daí daqui 2 horas já tá vazando de novo. Não, amorzinho. Tem que ir lá onde está o cano furado, trocar, verificar, não é verdade? Verdade. É isso que o colágeno tipo 2 da Sotarelli faz. Porque ele regenera, né, Ana? Atua na reconstrução da cartilagem. A cartilagem tem pouquíssimas células, ela não cicatriza sozinho. E por isso que o colágeno tipo 2 vai fazer essa função. Sabe? Vai repor. Não é igual a pele, que a gente corta e ela cicatriza e fica igualzinha, né, Ana? Exato, porque as células se multiplicam rapidamente, né? E lá Pode não. ver que quanto mais jovem, a cicatrização é mais rápida, não é verdade? Verdade. Que é uma explosão de células, né? Puxa vida, olha que interessante. Daí o colágeno vai lá e ajuda nessa cicatrização.